Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Nós vamos continuar aqui a leitura de 1 Coríntios, hoje capítulo 10, a primeira parte. Já vou avisando, já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal Eclésia Católica de Cristo, porque esses vídeos vão ficar lá no Facebook, depois apaga tudo automaticamente depois de um mês, ok? E que mais que eu queria dizer? Que o Eterno Deus vem conosco nos ajudar a entender a Bíblia, porque se você não conhecer a Bíblia, você vai ser enganado com as doutrinas criadas pelos homens. Mas isso aqui é doutrina bíblica. A doutrina dos apóstolos foi o Senhor Jesus que deu. Vamos ler? Então aqui está assim, ó. 1 Coríntios 10, primeira parte. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Sabia que estar debaixo da nuvem e passar pelo mar representa o batismo do Espírito Santo e das águas? Vamos continuar? E todos foram batizados, aqui já está falando. E todos foram batizados em Moisés na nuvem, no mar. Hoje em dia as pessoas, a maioria das igrejas só pregam o batismo das águas, elas não pregam o batismo do Espírito Santo, mas tem o batismo das águas e do Espírito Santo, é tudo junto. Muitas vezes a pessoa já é batizada do Espírito Santo, ela nem sabe. Mas tem outras que nem sabem o que é batismo do Espírito Santo também. Vamos lá. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Porque o batismo, tanto das águas quanto do Espírito Santo, é uma comida espiritual. Aí tem gente que não está comendo. Porque vai no achismo dos outros, não obedece a Bíblia. Vamos lá? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha só, gente. Por isso que tem a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor, gente, não é a Páscoa. O Senhor Jesus fez ali porque ele foi entregue naquele dia. Mas ele falou, fazer isso em memória de mim todas as vezes que reunidos. Você sabia que cada vez que os cristãos reuniam, tinha um banquete, tanto espiritual como de comida mesmo? Dá um glória no nome de Jesus. Lê Atos dos Apóstolos. Vamos lá. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra. Ok, a pedra é Cristo, que já estava com eles lá no deserto. Jesus de Nazaré. Ok? Vamos continuar? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Deus é bom, Deus é amor, Deus dá maná, Deus faz a rocha da água, mas Deus também pune quando é preciso. Olha aqui, está escrito. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Muitas pessoas hoje que dizem que creem em Deus, vai ser prostrado, gente. Nós estamos chegando no final dos tempos, a grande tribulação. Já começou as dores de parto, muitas pessoas vão ser prostradas. Por quê? Porque não estão agradando a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a te agradar. É sério, gente, a gente tem que clamar. Ninguém pode se achar melhor que os outros, não. Eu nada. Eu preciso da misericórdia de Deus. Vamos lá. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar, para relaxar, para falar o que não devia. Ok? Vamos lá. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caiu num só dia 23 mil. Fornicação ela tem tanto na carne, que é o sexo fora do casamento,
E ela também tem a fornicação espiritual, fornicando com outros deuses, que na realidade não são deuses, mas para aquele povo era. Para o povo de hoje também é. Muitos anjos caídos por aí se passam por deuses. E tem muitas pessoas que dizem que creem no Deus de Israel, que creem em Jesus de Nazaré, seguindo anjo caído. Que era o que aquele povo fazia no deserto. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num só dia 23 mil. Ok? E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram. E pereceram, morreram pelas serpentes. Serpentes. Pois é, o Evangelho fala que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. Mas quando a pessoa desobedece à palavra de Deus, ela pode ser morta, perecer pela serpente. Olha aqui, gente. É tão bom ler a Bíblia. Mas como é bom ler a Bíblia. Obrigado, Jesus. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Ah, mas aquela pessoa é um capeta. Aquela pessoa é um demônio. Aquela pessoa é uma cobra. Pois é, o povo no deserto pereceram pelas cobras. Sabe por quê? Porque aborreceu Deus, o Eterno. Vamos lá. E não murmureis como também alguns deles murmuraram. Reclamaram. Gente, hoje você só vê pessoas reclamando. Irrita. Você liga a internet, só tem gente brigando, protestando, reclamando. Só tem isso. Não importa qual lado seja. Não importa, gente. Você não vê ali ninguém querendo fazer paz, não. As pessoas só querem fazer guerra. A guerra. E se você vai falar, tô de mal. Você também agora é do mal. Se você for falar que esse povo só vai fazer briga, tanto de um lado quanto do outro, tanto de destra como de sinistra, se você for falar que ele só sabe fazer briga, esse que é de mal de você. Tô de mal. Vamos lá. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Gente, você sabe o que é destruidor? Esses destruidores aparecem no Apocalipse. Serpente, destruidor. Ué, eu pensei que eu já estava protegido de tudo. Tu não vigia e ora não, que tu vai ver a proteção. Nós estamos protegidos quando a gente está andando na sombra do onipotente, igual o Salmo 91 diz. E o Senhor Jesus é o nosso esconderijo. Você está escondido em Cristo? Se você não está, você não está na proteção. Vamos lá. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Jesus. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não enviar os anjos para nos ajudar, Senhor, a gente não aguenta, a gente não resiste. Tem compaixão de nós. Essa é a nossa oração. Não veis sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ok? Então, todas essas provações que as pessoas estão passando, estão reclamando, a Bíblia diz que elas são humanas. O que é provação humana? O que é? A Bíblia diz que a gente aguenta. Ah, Deus, eu não aguento não. Tem muita gente que fala, eu não aguento. Tem gente que fala, eu desisto. Ok? Tem gente que fala, eu não aguento. Tem gente que fala, eu vou desistir. Mas a Bíblia diz que a gente pode suportar. Meu Deus, tem misericórdia.
Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu não sei nem se eu vou mais ser viva amanhã. Mas a Bíblia diz, ó, Deus não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Obrigado, Senhor. Ok? E acho que eu vou parar por aqui, porque depois vai continuar um outro assunto. Essa live vai ficar pequenininha. Depois vai começar um outro assunto. Deixar para a próxima live. Mas olha, gente, conheça a Bíblia. Não fica aí na onda de rabino, de doutrinas de Derbe. É doutrina de Derbe. Depois você pesquisa o que é doutrina de Derbe. Ok? Não fica aí em doutrina de Derbe, Deixa eu ver se eu coloquei. É que eu tô com 2 celulares, mas acho que eu não coloquei. Acho que não tá nesse. Deixa eu ver. Quando eu coloco em algumas redes sociais as coisas, não. Depois você pesquisa sobre arrebatamento pré, que foi de 1900 para cá, que é sobre esse negócio de doutrina de Derbe. Gente, o que eu fiz aqui? Onde eu tava? Não, ainda tô aqui. É que já tô confundindo tudo. Gente, existe arrebatamento sim, eu creio sim, tem. O Senhor Jesus está sempre revelando que vem buscar sua noiva, mas o dia e a hora ninguém sabe. A Bíblia não fala que é pré-tribulação. E também não fala que é pós-tribulação. Isso aí são conceitos criados pelos homens. A promessa é que ele vem. E que o dia e a hora ninguém sabe. Cuidado que tem umas narrativas por detrás aí do arrebatamento pré. Criado pelos americanos. Depois se pesquisa. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu comecei a prestar atenção nas escatologias. Então essa escatologia que vem de Derbe, tem outros nomes lá também que eu não lembro outro nome. Eu sei que um deles é Derbe, esse aí eu guardei bem. E veja aqui, gente. Eu não estou pregando contra arrebatamento, porque eu creio no arrebatamento. Eu creio que Jesus fala nos dias de hoje. Eu creio dos profetas de Cristo. Porém, as dores de partir já começou. Oremos. Oremos. Cuidado com essas doutrinas do ano de 1900 para cá. Tanto a igreja católica quanto a igreja protestante, evangélica, criou muitas e muitas doutrinas de 1900 para cá. Criou. Muitas. A igreja católica ela não pode criar doutrina porque ela não pode fugir da doutrina católica. Mas eles colocam ali uns conceitos que não tinha antes. Eles aceitam uns grupos se unir com a igreja que antigamente não era unido. Vocês pesquisem. Ok? E no meio do protestante evangélico tem esse negócio de arrebatamento pré, profecias, escatologias. Muito cristão por aí que pregaram só o paraíso para ela, só o paraíso. Quando vem a luta, ela fica em depressão e se mata. Por quê? Porque me ensinou que tinha luta.
Porque não ensinou que no fogo Jesus está junto. Só ensinou que levantou a mão, tá salvo, e agora é só maravilha, vai pro céu. Só ensinaram isso. Vamos ler Bíblia. Vamos ler as profecias do Velho Testamento para você saber quem é o de Israel. E vamos ler Evangelho escrito apostólico para você saber o que é doutrina de cristão. Não importa se ele é evangélico, messiânico, nazareno, católico. Não importa, gente. A doutrina do cristão está nos escritos apostólicos. Hoje eu estava vendo a carta de Pedro, como ela é maravilhosa. É pequena, só tem aquela carta ali, 1ª e 2ª de Pedro. Pequena, em vez de tanto que Paulo escreveu, é pequena. Mas tem tanta coisa maravilhosa ali. Tanta coisa. Mas as pessoas não leem, não observam, não analisam. Fica preso nas doutrinas que foram criadas, tanto pelos católicos, também pelos judeus. Os judeus também criaram um bocado de coisa. Judeu criou, católico criou, evangélico protestante criou. E cada dia vai criando novas doutrinas, novas doutrinas. Olha, porque eu acho que aqui quer dizer isso. Olha, sabe por quê? Porque eu acho que Deus não ia fazer isso. Olha, porque... Não, gente, você não acha nada, eu não acho nada. Vamos ver o que está escrito. Está escrito assim. Ah, mas não é assim. Bom, se não é assim, é com Deus. Ele vai ajudar a gente a entender. Tem alguns teólogos que nos ajudam algumas coisas. Mas não fica preso nesse negócio que tem que ser assim, ou porque eu acho que é assim, ou porque Deus não pode fazer. Deus... Tem gente que fala que Deus não pode. Deus... Gente, você nem sabe quem é Deus, fica quieto. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. E amém, glória a Deus. Vem conosco, Jesus. Siga-me lá no canal Católica de Cristo. Quem me seguiu até o final, eu deixo uma bênção especial. Que até Deus vos abençoe a vocês e a mim, que eu também preciso. Uma bênção da saúde, uma bênção da vida financeira, uma bênção da vida conjugal, matrimonial, para quem tiver, ou vida familiar, ou comunhão com amigos e parentes. Que o Eterno Deus nos ajude, porque tá difícil, gente, tá difícil. Porque se você não for do mesmo partido, e se você não defender a mesma doutrina que eles ensinam na igreja, você é inimiga. Você é inimiga. Mas não é isso que Cristo quer pro corpo dele. Eu vos deixo. Até a próxima. Pai, shalom, shalom.